Olá, conforme eu havia prometido, esse é o meu rosto. Eu disse que eu ia colocá-lo para que vocês não apenas lessem o que eu escrevesse, mas vissem quem é que está escrevendo. Carlos Roberto Metiti, ao seu dispor. Então, sobre o assunto, é esse o livro que nós vamos nos utilizar dele. É o livro do Orson Bloch. O título é Como Calar o Acusador, e ele vai nos ensinar, eu vou usá-lo como tema, para sabermos como agir quando nós enfrentamos o adversário, o diabo, o nosso inimigo. Os cristãos eles podem cair facilmente em duas ciladas com relação ao diabo. A primeira cilada, ou ele fica obcecado com o diabo, ou então eles ignoram o diabo totalmente. Os dois são perigosos. Nós precisamos aí de adquirir um equilíbrio. E é o que nós pretendemos ajudar os irmãos que forem ver o nosso vídeo, como trabalhar essas duas questões, para saber enfrentar o acusador dos irmãos, naquele poder que Cristo tem nos dado. Alguns assuntos que nós vamos tratar, por exemplo, os diversos papéis de ataque de Satanás. Como que o acusador ele opera? Qual é o modus operandi dele? Como agir quando ele nos acusa diante de Deus? Opa, mas espera aí. Ele nos acusa diante de Deus? Ué, você já nunca leu Jó? Quando ele se apresenta juntamente com os filhos dos homens e acusa Jó diante de Deus, se ele acusou Jó, ele vai acusar o Metiti, ele vai acusar você. É isso que acontece. Mas você crê nisso? Eu creio porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, meu filho, eu não discuto. Como é então que o acusador tem acesso ao trono de Deus? Nós vamos verificar isso aí também. Como é que eu tenho que agir quando ele me acusa para outras pessoas? Ou pior ainda, como eu tenho que agir quando ele acusa outras pessoas para mim? Aquele ouvidinho comprido de ficar escutando fofoca. Cuidado com isso. E quando é que ele me acusa para mim mesmo? Como eu tenho que agir? Esses dias eu estava orando e o inimigo trouxe à minha memória uma porção de coisas que eu havia feito lá no meu passado. E eu disse para ele, olha, é o seguinte, você está me lembrando de coisas que eu fiz, é verdade, são pecados, os pecados já foram confessados, eu tenho convicção de que esses pecados já estão perdoados. Vamos fazer uma coisinha? Você falou do meu passado, deixa eu falar para você do teu futuro? Foi só falar assim, ó, pernas para que te quero. Por quê? Porque ele sabe qual é o futuro dele. O lago que arde em enxofre, para onde irá Satanás e todos os seus anjos e todos aqueles que o adoram. Porque não é só Deus que nós adoramos, nós também nos auto-idolatramos, nós também adoramos a Satanás. E quem assistiu aquele filme, O Advogado do Diabo, sabe que o pecado que ele mais gosta de nos sugestionar com ele é exatamente a questão do orgulho. Como nós gostamos de ser orgulhosos. Mas agora eu quero tratar com você sobre a primeira questão. Ele se apresenta diante de nós de três formas: como tentador, como enganador e como acusador. Eu quero a primeira forma, o tentador. Eu disse que nós precisávamos dar uma olhada com bastante cuidado em Gênesis capítulo 3. Por quê? Porque é ali que começa a coisa. A Eva está lá, assim, andando e tal. Adão estava ali, Adão não estava caçando borboletas e nem pescando no laguinho. Ele estava presente quando o tentador se apresenta a Eva. E eu acho que assim, como ele é o pai da mentira, eu acredito que ele chegou para Eva e disse, Eva, você hoje está linda. Não há mulher no mundo mais linda que você. Lógico, só tinha Eva. Não existiam as outras mulheres. Mas esse é o ponto. Ele gosta, nas suas tentações, de nos, como diz o popular, encher a nossa bola. Por quê? Porque aí a gente fica receptível.
Qualquer conversinha é conversinha. E como foi que ele chegou para Eva? Qual foi a primeira coisa que ele falou para Eva? É verdade, Eva, um colibri ali naquela árvore me disse que Deus falou que vocês não podem comer das árvores desse jardim maravilhoso. Não foi isso que Deus disse. Quem passou essa informação para Eva foi Adão. Foi com Adão que Deus falou. Adão sabia, mas nessa hora ficou quietinho. E deixou a mulher se virar. Mas você pensa que foi só com Eva? Não. Ele ousou fazer a mesma atitude, sabe com quem? Com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 3, tem aquela conversa mole do tentador com Jesus. Ele começa assim com uma condicional. Se. Esse é o grande problema, quando diz assim, eu quero ver se você é capaz de fazer isso. Aí a gente vai mostrar que é capaz. Acontece comigo, acontece com você. Ah, não, não acontece com você. Só com o seu vizinho. Tá, me engana que eu gosto. Aí o que acontece? Jesus ali, jejum, se preparando para o ministério, e ele vem com essa milonga. Se você é o Filho de Deus, ora, quem ele pensava que Jesus... Não, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele lançou a dúvida. Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras aqui, ó, quantas pedras aqui, ó. Já pensou que pão maravilhoso que essa pedrona aqui daria? Manda se transformar em pão. Você mata a sua fome. Pega um pouquinho de areia, não está no texto, né? Mas a gente pode subjetivamente inferir. Pega um pouquinho de areia e transforma em vinho. Pão com vinho, ó, uma delícia, santa ceia. Não está no texto, eu sei. Mas a gente pode pensar, né? E Jesus fez o que com ele? Não precisou mais do que 3 ou 4 versículos pinçados e que nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, para Satanás dizer para ele assim, opa, espera aí, com esse aí não. O homem é forte. E bater em retirada. Paulo, quando escreve sua carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, no versículo 5, da primeira carta, ele escreve assim, foi por isso que já não me sendo possível continuar e esperando, mandei indagar a respeito da vossa fé. Presta atenção nisso aqui, ó. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. A tentação derruba o crente. Mas sabe qual crente? Aquele crente marca barbante, que nem a gente fala aqui no interior de Tatuí. Aquele crente que é crente de vestir terninho, gravatinha, enfiar a Bíblia debaixo do sovaco, ir para a igreja, cantar um zininho, fazer umas oraçõezinhas, ouvir lá umas besteirinhas que o pastor fala no púlpito, voltar para casa e seguir a vida. Não estou ofendendo ninguém. É isso que a gente vê dentro das igrejas hoje. Essa fantasia, essa brincadeira de ser crente. Mas eu sou presbítero, grande porcaria. Você acha que vai para o céu porque você é presbítero? Mas eu sou pastor, grande porcaria. Você acha que vai para o céu porque você é pastor? Não é assim que funciona. Então, vamos voltar ao tema. É muito importante saber vencer as tentações. Lutero disse que ele não podia impedir que as aves voassem por sobre a sua cabeça, mas ele podia sim, isso ele fazia, impedir que elas construíssem ninhos nos seus cabelos. Quando a gente acolhe a tentação, meio caminho andado, já está derrotado. E a tentação ocorre pelo menos em 3 áreas distintas da nossa vida. Poder, você quer saber se o camarada é bom, é filho de Deus, é honesto, dá poder para ele. A segunda coisa é dinheiro. Dá dinheiro para você ver se ele não corre de Deus. E a terceira coisa é a nossa sexualidade. Normalmente quando se fala de sexualidade, pensa na irmãzinha, né? Ai, nossa, olha aquela irmãzinha, que beleza. Olha a mini saia dela, só falta fazer a barrinha, né? Mas 4 dedos de barrinha fica perfeito. Mas não é só isso. E